Fala pessoal, beleza? Dando sequência aí com o CRUD. Hoje eu irei fazer todos os itens do CRUD no mesmo vídeo aula e irei trabalhar com encadeamento de métodos, ok? Vou explicar mais ou menos nessa videoaula. A próxima videoaula eu faço só sobre encadeamento para vocês entenderem melhor. Porque na classe de redimensionar a imagem vai precisar deste método de encadear, ok? De encadeamento. Então, o que eu fiz, tentei fazer uma classe para redimensionar a imagem, puxando a ideia do JTAG. Eu queria algo que funcionasse no sistema igual, não só quando o usuário enviasse uma imagem, redimensionasse a imagem que ele enviou para o produto, ou seja lá o que for, foto, seja lá o que for. Eu queria trabalhar no sistema com miniaturas, para poder trabalhar sempre com imagens pequenas, ficar leve o sistema. E deu certo, ficou bacana, vocês vão gostar muito, será muito útil para o sistema de vocês, ok? E no final dessa videoaula eu irei fazer umas observações sobre o método prepare e execute relacionados ao bin de param, né? Sobre essa situação de SQL inject aí. Eu explico melhor no final da videoaula, ok? Com exemplos. Por que eu estou fazendo isso, ok? Então vamos dar sequência aí. Vamos abrir o Brackets, o seu editor preferido. Paramos na videoaula anterior na conexão aqui. Vamos instanciar nossa classe da alvo de hoje. Então será CRUD aqui. Aqui no Reader, vamos passar nosso CRUD, pegar o retorno. E aqui em conexão, eu falei na videoaula, falei que ia chamar isso aqui em outro lugar, mas vou deixar aqui num construct mesmo, porque assim que executar a classe, já chama nossa propriedade, nosso método aqui, e o método ele retorna o objeto da classe PDO, ele retorna o erro para a gente, ok? E aqui embaixo temos mais dois métodos públicos para poder trabalhar onde a gente quiser. Será aqui o com, né? Retornando apenas nosso objeto de conexão, e o mat com estilo, né? Retornando nosso erro, para apresentar na tela do usuário. Ok? Então nossa classe ficou assim. Vou tirar isso aqui igual eu havia falado. Vou deixar aqui apenas as variáveis, DSN. Vou passar esses valores lá no CRUD. Então, usuário, DS. Ok? Aí a classe não fica presa com o drive de MySQL para ficar mudando aqui. A gente está trabalhando uma equipe aí, um pode puxar usando PostgreSQL, outro puxando MySQL, então não tem importância, ok? A classe fica livre para fazer consultas. E agora vamos criar aqui nosso CRUD class php class CRUD. Vamos estender a conexão. E aqui eu vou iniciar com o nosso construct, que é o que será encarregado de passar os dados lá para a conexão, ok? Então, como eu estendi a conexão, eu posso chamar com parent, ok? E passar aqui o construct do pai. Então, o construct do pai é este daqui, ok? Passar os valores. Aqui basta tirar as variáveis. Vou deixar apenas os valores, beleza? O próximo passo agora é a gente criar nosso prepare, nosso execute para poder fazer o insert, select, né? E os demais métodos do CRUD, ok? Então vamos lá então. Vou criar aqui privado, né? Esses dois aqui, execução interna do escopo. Final, ó, private final. Se é private é final, né? Não tem lógica colocar final. Public function. E vou dar um nome aqui de set, vou chamar de statement, né? Que é a instrução do SQL. E vou passar aqui o parâmetro que irá receber, né? S de statement. Passar aqui o parâmetro que irá receber. E vou criar aqui outro public, privado também, viajando. Estou com público na cabeça. Function. Esse aqui será do RUM. Né? Faça a execução. Vou passar aqui nosso parâmetro. Ele, por ele não ser obrigatório, a sua inserção, não vou deixar passar depois. Eu explico isso aqui melhor. Então, nós teremos esses dois métodos privados, ok? Então, primeiro aqui, no statement, eu vou explicar mais ou menos na hora que estiver executando o insert, o select e os demais, a gente pega mais a fundo aqui, ok?
O que vai acontecer nessa situação aqui? Nós teremos aqui dentro uma condição, se isso aqui for verdadeiro, né? Se aconteceu a nossa conexão aqui, não caiu aqui nessa parte de erro, se houve o objeto, aqui é o objeto, né? Então se aconteceu esse objeto, ele vai fazer para a gente nosso prepare. Se não, ele irá matar para a gente, né, com o método. Ele irá matar o sistema, porque se não houve conexão, houve falha, obviamente. Então não tem por que o sistema continuar funcionando. Né? Então você mate até que o erro seja corrigido. Então eu vou fazer da seguinte forma aqui. Se else and if, ok? Nossa estrutura aqui para fazer a condição. Aqui eu vou verificar se for um objeto, o nosso parent, né, puxando lá do pai, nosso método com, né, este método aqui. Quer dizer, se este método, o que está retornando para a gente aqui, é um objeto, se aconteceu a conexão. Então, se isso aqui acontecer, aí sim eu vou criar uma propriedade aqui, que vai chamar Kelly, né? Private, pode ser privado mesmo. Kelly. E vou chamá-lo aqui. Então, this faz referência à classe. Fez a referência à classe, aponta para o nossa propriedade. Então, aqui no caso aqui, Kelly. E vou puxar pelo parent o nosso método com. E vou mandar preparar. Como isso aqui nós temos objeto retornando da classe PDL aqui, então eu vou chamar um método que faz referência a ele, que é dele, né? Que é o prepare. Então, prepare. Aí aqui eu vou apenas pegar o nosso S aqui, nosso parâmetro S, que está vindo quando eu chamar lá no insert e tal, beleza? Ele vai pegar isso aqui e jogar aqui dentro, ok? Então, apenas passar esse parâmetro aqui. Se não, é porque não houve a conexão. Então, você pode usar tanto o exit, né? Se você colocar aqui o exit, ele sai do sistema, a tela fica branca, mata ele. Você pode colocar o die também. Né? Então, die, parent. Vou matar a sessão, chamando o nosso método lá, kill, com estilo, né? Este é o nome. Vou copiar aqui para não errar. Chamar este método aqui. Já tem uma tag pré aqui, pode ser qualquer tag, né? Criei aqui uma class com erro die e vou passar um CSS basiquinho aqui só para poder ficar maneirinho, ok? Claro que você não vai fazer isso. Bom, se quiser também não tem problema. Então chamei nosso método aqui, ok? Então essa é a condição aqui dentro dessa situação, apenas isso, né? Se for um objeto que está retornando no método com, a propriedade que vai preparar para a gente a nossa instrução SQL, que seria select, from, né? Select todos os campos, né? Ou então insert into, seriam nossas instruções SQL. Se não aconteceu a conexão, se não é um objeto, é porque não aconteceu. Então vai cair aqui, matar o sistema para a gente, beleza? Finalizou aqui apenas isso, simples dessa forma. Aqui no do RUM, ele vai executar, ou seja, se ele matar o sistema, ele nem chega a executar isso aqui. Agora, se foi ok, se é um objeto e preparou para a gente, aí sim vai executar para a gente, executar o disquero. Então aqui eu vou chamar nossa propriedade, que é, né? E vou mandar executar com o método do PDO, que é o execute. E vou passar aqui dentro, eu vou deixar sem passar por enquanto para vocês entenderem melhor. Esses aqui são os dois métodos privados, ok? Se eu passar agora vai ficar talvez, mas de onde está vindo isso daí? Eu vou, os dois métodos privados, só está apenas preparado para a gente aqui e vamos agora começar a executar aqui. Eu vou criar agora o método público para o encadeamento. Que aí esse método que eu vou criar aqui agora é o que vai trabalhar junto com insert, com select, com update e com delete. Será padrão para os quatro, ok? Mas separado do prepare. Quem assistiu as videoaulas de CRUD no meu canal aí, lembra que eu fiz o prep-basic, né, o prepare execute, no mesmo método, ok? Eu vou separar justamente por causa do encadeamento de métodos, para vocês poderem ir acostumando, ok? Então vamos lá, então. Vou ter aqui um método público, function. Vou dar o nome de RUM. Isso aqui faz o RUM, faz a execução. Vou mandar rodar aqui, executar, ok? E este método, esse sim terá um parâmetro. Ele irá chamar, eu vou passar aqui de R de RUM, né?
E ele não é obrigatório você passar valor para ele, ok? Então, por padrão, eu já vou deixar aqui um array. Ele trabalha com execute, quem já conhece aí sabe que trabalha com array. Então, como não é obrigatório, eu tenho que passar nem que seja um array vazio. Eu vou deixar aqui como padrão. Aqui já é padrão. Se eu sou usuário, não importa se o sistema lá na frente, lá na hora de inserir, deletar e tal, não informar nada, ele por padrão ele já tem um array vazio aqui, ok? E aqui eu irei... Vocês vão entender a que está fazendo mesmo nos métodos. Vocês vão conseguir pegar a ideia aí, ok? Então aqui eu irei pegar o que? Eu vou criar aqui uma propriedade que vai pegar esse R aí, esse parâmetro R, vou chamar de room mesmo, e vou chamar essa propriedade aqui embaixo. Então diz room, esse room fazendo referência a essa propriedade aqui, ok? E irá receber, obviamente, nosso parâmetro R aqui, ok? Então, ele por padrão já vem com um array vazio, ou ele vai vir com um array passado lá na instrução, lá no execute, beleza? Então, vamos aqui, R. Feito isso, eu já tenho aqui as propriedades aqui armazenando o valor que vier. Eu vou mandar executar este método aqui. Dessa forma, esse método aqui, ele não faz nada no ser mandar executar. Aí sim, esse aqui que é privado vai executar, beleza? Então, aqui vai ser this. Vou chamar o método do room. Então, do room, execute para a gente. Não preciso passar parâmetro nenhum, porque ele não pede parâmetro nenhum, ok? Como eu mandei executar o disRoom aqui, eu já posso pegar este valor aqui e agora sim passar para cá. Então, aqui eu disRoom, ok. Então, quando eu mando executar, ele entra aqui, executa o que foi preparado aqui em cima, ok? Faz a execução. E ele vai pegar essa propriedade aqui que já foi criada, ok? Pegando este valor aqui. Só isso aqui. Depois que fez isso aqui, nós podemos apenas dar um retorno aqui dentro mesmo da nossa propriedade de Scale, que é o que contém o que a gente precisa. O disquare aqui armazenou prepare, executou, então o disquare tem para a gente o que a gente precisa, ok? Então, nessa parte aqui, nós já estamos com tudo pronto, ok? Basta agora começarmos a fazer o nosso CRUD, assim, diretamente, né? Que seria o primeiro aqui seria o insert. Então, antes de fazer o insert aqui, vamos criar nossa tabela de usuário para teste, ok? Vou abrir aqui o Navicat, aqui em cursos, aqui, vou criar aqui a nossa tabela, criar uma nova tabela. Eu irei dar aqui o nome, o primeiro campo aqui será ID, né? O tipo int, tamanho não precisa, que ele coloca sozinho, a chave primária, auto-incremento aqui embaixo, ok? Próximo campo será user, vou colocar aqui varchar, pode ser uns 60 caracteres só, somente para teste mesmo, não ficar perdendo tempo pensando. E-mail, será nosso e-mail, varchar, também 60, pass, varchar, 60, ok? Então aqui nós já temos nossa tabela criada para teste aí. Vou salvar com o nome de TBL, abreviando de tabela, ok? Para diferenciar, nós chamar o campo user com a tabela user, fica confuso. Então eu vou colocar um prefixo aqui de TBL de tabela, com o nome da tabela que será user. Então nossas tabelas sempre terão prefixo TBL underline, ok? Ok. Primeiro que não tá. Quando isso aqui é o seguinte, quando você seleciona um campo como um primeiro key, ele não pode ser nulo, permitir campo ser nulo. Ele é obrigatório algo seja inserido. Então é necessário tirar desmarcar isso aqui, ok? Basta desmarcar aqui e salvar. Ficou esse nome mesmo. Ok, agora salvou. Quando é chave primária aqui, não pode ter permissão para campo nulo. Ok? Então é só isso aqui mesmo. Vou colocar as tabelas, já está ok. Então tá aqui, eu vou abrir ela de uma vez. Eu vou colocá-la aqui dentro, aqui. Vou fixar ela. Ok. Posso fechar aqui. Posso fechar aqui. Não, aqui eu vou deixar aparecendo as tabelas aqui, ok? Então vou deixar dessa forma aqui. Agora vamos lá, já temos a tabela criada. Vou começar aqui a fazer o insert, beleza?
Então, nosso insert vai ficar da seguinte forma. Nem sempre mais código é mais qualidade. Às vezes, mais código gera mais bug e nem sempre tem mais segurança. Às vezes, é menos segurança de menos. O famoso ditado, tá? Menos é mais, né? Então, eu vou fazer aqui de uma forma bem simples e vou explicar no final por que está simples assim e seguro contra a SQL Inject da mesma forma. E vou explicar por que eu vou explicar isso no final, ok? Então, vamos lá. Public. Esse método será public. File, eu não vou permitir que seja subscrito. Ok? Function. E vou dar o nome de insert. E este método terá duas situações. Vamos lá. Insert, dois parâmetros. A tabela e os valores. Ok? Só isso. E aqui dentro nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nossa instrução SQL basicamente é assim. Insert, enter, o nome da tabela. Acabamos de criar agora, ou benção. User. Set, né, estabeleça. Os valores, né? Os valores aqui, por exemplo, meio. Quando, aliás, no caso do insert aqui, nem vai ter isso, né? Então, estabeleça os valores para a gente. Então, vou passar aqui somente os campos que eu quero alterar, beleza? Então, aqui eu vou fazer já a troca. Aonde é dinâmico, nós iremos trocar. Então, eu vou chamar o método que prepara para a gente, é o set statement. Ok? Ele é privado, então, this set statement. Ok? E aqui dentro, vou fazer o que é fixo, vai ficar aqui. Então, insert, into, dou o espaço, né? Porque não pode ficar colado, senão você passar o valor lá, vai ficar um colado no outro. Tem que dar o espaço, ok? E aqui eu vou passar a nossa variável, tá? Nosso parâmetro tabela, concatenar novamente e, né, já fiz essa parte aqui que é a tabela. Agora eu vou continuar aqui. Nosso set espaço, né? Tem que ter esses espaços aqui, ok? Então espaço, espaço, concateno, passo os valores, que serão os campos a receberem os valores, ok? Então dessa forma eu já tenho isso aqui criado para o insert funcionar, ok? Só preciso chamar o método e passar os valores. Aí eu quero deixar sem fazer o encadeamento aqui para gerar o erro e nós arrumarmos, ok? Então, aqui por enquanto nosso insert está finalizado. Agora vamos executar para ver o que vai rolar aqui, ok? Aqui no header, né? Já temos aqui esse Vardamp, vou deixar aqui para poder mostrar. Não, vou tirar o Vardamp daqui e eu vou fazer aqui a seguinte situação. Eu tenho o método público, eu tenho aqui nosso objeto criado do CRUD, ok? E vou chamar o nosso método insert, passar a tabela e os valores, beleza? Então vamos lá então, CRUD, chamar nosso método insert. A nossa estrutura será a seguinte, isso aqui é o encadeamento, ó, chamei o método e chamei o outro aqui na frente, ok? Então a nossa estrutura será sempre isso, select, update, delete, ok? Como eu falei, o room será útil para todos. Então, no nosso caso aqui agora é o insert. O que é o encadeamento de metas? É quando você joga um na frente do outro aqui. Porque se eu não fizer o encadeamento, eu teria que fazer da seguinte forma. Eu teria que pegar aqui, chamar o CRUD de novo e passar o room. Já tenho aqui o apontamento. Passar o room. Então, eu faço uma consulta, né, no objeto. Vamos supor que seja um objeto grande, com muito conteúdo. Ele faz toda uma consulta no objeto para poder retornar o método insert. Aqui eu tenho que fazer novamente a consulta no objeto para retornar o room, para executar para a gente. Se eu tivesse mais métodos, por exemplo, né, 2, 3, pode acontecer isso muito. 4, não com CRUD, mas com outras situações. 4.
Olha quantas vezes eu tive que fazer consulta no objeto para poder trazer apenas o método. O encadeamento é o seguinte, é você tirar esse peso, essa sobrecarga, né? Esse monte de consulta, porque se for um site com muita visita, isso no final gera muito processamento, né? Essas várias consultas, e fazer o seguinte, tirar as vírgulas daqui, ver se não faz sentido. Apenas uma consulta eu já tenho tudo que eu preciso. Então, com isso, eu já tenho todos os métodos, só chamando os métodos. Eu evitei de fazer 1, 2, 3, 4 consultas novamente em todo o objeto para retornar apenas o método. Então, eu passo a ter aqui o encadeamento. Olha só, apenas uma consulta, eu já consigo executar tudo que eu preciso. Olha como é que ficaria. Ok? E da forma que estava, não tem problema nenhum. Você pode deixar assim. Você pode deixar assim para ficar organizado. Executa da mesma forma, não há falha nessa quebra aqui, ok? Então, você tem um método aqui, suas execuções aqui na frente, o RUM aqui na frente, e aqui teria os outros. Então, ficaria tudo mais fácil, né, até mesmo de entender aqui, e economiza processamento aqui, ok? Então, no nosso caso aqui, é só ter o RUM, ok? Eu vou deixar assim de uma vez. E irei fazer aqui o nosso insert, beleza? Então, nosso insert vai ficar da seguinte forma, tabela, né? Tabela e valores que precisa, né? Então, tabela, fiz minimizar sem querer, deixa eu maximizar aqui, beleza. Tabela, usa, e vou passar aqui os valores agora, ok? Então, eu quero atualizar lá, eu quero inserir lá usuário, e-mail, né? Nós temos usuário, e-mail e PES, né? Então, e-mail, PES, a senha, ok? Então, são os 3 campos que eu tenho. Aqui embaixo eu irei passar os valores. Lembra que eu falei que ele trabalha com array, então você pode passar dessa forma, não tem problema, ou apenas colchetes. Não, aqui no insert é obrigatório, você está inserindo o campo, é obrigatório você passar valores aqui. Mas no select, no select não é obrigatório, por exemplo, você pode selecionar todos os campos da tabela tal e pronto, e não ter a condição where, ok? Então, aqui já teremos, como eu falei, passando vazio, então não tem problema, não é obrigatório. Então, vou fazer da seguinte forma aqui no rig aqui, eu tenho que passar qual nome que qual valor que eu vou passar para uso, qualquer coisa. Então, vou passar aqui de PHP, desenvolvendo PHP, usuário, nosso e-mail, vou passar aqui desenvolvendo PHP gmail.com e a nossa senha será, pode ser qualquer coisa, pode ser numérica mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nossa senha é isso aqui. Vou mandar executar, não vai salvar, porque eu quero mostrar o encadeamento. Já está feito aqui a parte. Mas tem apenas um detalhe para o encadeamento funcionar, ok? Sem isso, não funciona. Então, vamos abrir aqui vamos abrir o navegador, vamos atualizar aqui. Como parou, ok? Ó, chamada para para o método, né? RUM não pode ser nulo. Por que está retornando nulo? Falei que ia gerar o erro para a gente aqui. Porque eu preciso de vir aqui, insert, que estava pronto por enquanto, e dar o retorno do nosso objeto. Retorno diz. Com isso daqui, antes de executar novamente aqui, eu vou mostrar que o banco está vazio, a tabela está vazia, atualizando, está vazia, ok? Antes disso aqui, agora eu executo, ok, não deu erro nenhum, vou lá no banco de dados e olhar se inseriu. Então tá aí, inseriu para a gente. Então, o encadeamento é isso daí, você dá o retorno diz ali. Vou mostrar mais na prática, vou mostrar na prática uma videoaula exclusiva só sobre encadeamento na próxima videoaula, para a gente dar sequência depois, ok? Então, inserir novamente. Então tá aí, inseri mais 2 ou 3 vezes, não sei. Então tem que repetir para a gente lá. Ok? Então nosso insert está ok já. Temos aqui apenas o retorno do objeto e com isso você consegue fazer este encadeamento aqui. Ok? Se você não colocar o retorno diz, igual aquela hora mostrou, o método RUM
retorna nulo. Preciso fazer uma ligação entre um e outro. Então, com isso aqui agora, podemos pegar qual foi o último ID inserido. Eu vou mostrar de duas formas aqui, ok? Vou fazer da seguinte forma aqui. Eu vou criar um método. Não é necessário criar este método, mas eu vou criar aqui só para poder mostrar que dá para pegar dessa forma aqui também. Public function. Vou dar um nome de last ID, né, o último ID. E vou fazer o seguinte. Quem retorna o ID para a gente é a propriedade que contém a classe do PDO. Né, que tem nosso objeto de conexão. Então, o que eu vou fazer aqui nesse método aqui? Vou dar um return em quem? Nosso parent. Okay? Eu vou lá na classe de conexão, vou pegar este método, okay? Que tem nosso PDO, nosso objeto PDO. Então, nosso método com. Okay? E vou pedir para trazer para a gente o método do PDO, que chama insert /insert_id. Este método já traz o último ID seu, não é o último ID inserido na tabela de qualquer usuário, é o último ID que você inseriu. Não importa se outra pessoa inseriu junto com você, no mesmo segundo. O seu é seu, o dele é dele, ok? Vamos lá atualizar. Aliás, vamos mandar printar isso aqui. Eu vou dar um var dump aqui. Vou chamar esse método que a gente acabou de criar agora. Ele está como público, tá, né? Tá. Então eu vou pegar aqui CRUD e chamar ele last ID, o método, ok? Então ele tem que retornar para a gente o último ID inserido. Vamos lá? Ó, 5 lá na tabela, deixa eu ver qual que foi. Tá com 4, inserimos mais um, podemos mostrar. 5, ok? Então vamos lá, inserir mais 3, 6, 7, 8. Tá pegando sempre o último, tá vendo aí, né? Então vamos lá no banco de dados. Ó, 8. Então tá ok. Desta forma, né? Você pegando através do método aqui. Ou você poderia também, como o nosso método com é um método público aqui em conexão, né? Connect, cadê? Aqui. Ele é um método público. Você pode também cancelar este last ID e basicamente fazer isso aqui, ó. Apenas passar o método com aqui na frente. Então nós temos aqui o objeto CRUD, né? Chamando da classe conexão quem contém a conexão com o PDO, que é o nosso objeto com, e chamar aqui na frente, ao invés de last ID, que é o nome do nosso método, chamar o método do PDO, que é insert ID. A gente fez dentro da classe, fica aqui fora. Apenas acrescentei o método da conexão e chamei o método do PDO, ok? Dessa forma também deveria retornar para a gente, vamos ver. Aí 9, 10, 11, 12. Então dessa forma aqui não precisou do nosso método last ID, ok? Faz diferença. São as duas formas de se recuperar o último registro inserido. Então dessa forma o nosso insert já está pronto. Vamos passar para o select agora, ok? Então o nosso select aqui vai ficar da seguinte situação. Public também. Final function. E ele pede 3 parâmetros. Vamos fazer aqui embaixo primeiro, a gente pega os parâmetros depois. Select seria mais ou menos assim, né? Select todos os campos from, né? E a tabela, no nosso caso aqui usa quando, por exemplo, aqui ID for igual ao desconhecido. Então, para a gente aqui, mesma coisa do select ali em cima. Então, será o this. Quem prepara para a gente? Nosso método statement. Ok? Então, ele vai precisar de seguinte situação. Os campos, a tabela e a condição. Ok? Então, eu vou colocar aqui os parâmetros que irão passar para este método. Ó, function, não coloquei o nome, né? Select, ok. Aqui eu vou dar o nome de fields, né? São os campos. Fields. Será aqui a tabela, como eu falei, e a condição. Então nós temos aqui os 3 parâmetros apenas que nós iremos precisar. Essa condição, como eu falei, no select não é obrigatória, porque você pode simplesmente fazer isso aqui. Selecione todos os campos da tabela do usuário. Pronto. Então não é obrigatório. Se não é obrigatório, você não pode forçar, quando chamar o método select, a este parâmetro ser obrigatório.
Foi como eu fiz lá no R do RUM aqui em cima, aqui, ó. Não é obrigatório. Então, eu vou passar aqui para ele um valor vazio, ok? Caso não é informado nada, passe vazio, ok? Então, igual a vazio. Então, aqui no statement, aqui, vamos passar o que tem que ser passado. Então, será select, espaço, aqui será os campos, né? Vou concatenar com fields, field, ok. E aqui, no meio aqui, from, né? Como está aqui em cima. Então, from. Não esqueça de deixar esses espaços aqui, hein, pessoal. Se colar, não vai funcionar. Tem que ter o espaço para você passar aqui e ficar igual aqui, esses espaços aqui, ok? Se você não deixar espaço aqui, você tem que deixar igual aqui no Reader. Quando for, por exemplo, aqui, eu teria que deixar um espaço aqui. Então, há mais erro de acontecer, há chance de acontecer erros, de esquecer esses espaços aqui. Então, é melhor deixar lá, porque lá já é uma vez só que você vai colocar e pronto, ok? Então, deixa o espaço aqui, campo, aqui from, né? Aqui mais um espaço, a nossa tabela. Vou dar um espaço aqui embaixo, porque está muito ruim aqui embaixo. Então, aqui nossa tabela, table. Concateno novamente, e agora eu vou dar mais espaço e passar a condição, ok? Então, fecho aqui. Esse espaço também tem que ter, que é justamente esse espaço aqui, ok? E vou passar aqui o nosso parâmetro condição. E aqui não precisa passar nada na frente dele, só finalizar nessa aspas aqui, ok? Essa aspas duplas. Então, dessa forma, o nosso select já está ok. Posso tirar isso daqui e fazer como eu fiz aqui, dar o retorno do objeto. Então, retorno disso. Dessa forma, o nosso RUM vai funcionar, ok? Então, aqui, nosso select está ok. Vamos selecionar todos os campos lá. Vamos tirar aqui. E como que vai ficar o nosso select? Vai ficar assim. CRUD select. Quais são os valores mesmo? Field table condition. Então, os campos, vou passar aqui todos os campos da tabela. A princípio, só isso aqui. Quero deixar a condição vazia para mostrar para vocês aqui. Então, vou passar o RUM aqui. Quando você deixa vazio, você não precisa de informar o array, o campo vazio aqui, porque nós já deixamos pronto aqui, ok? Cadê? Já deixamos aqui, é justamente isso aqui. Quando for vazio, você não precisa de fazer isso aqui. Se você não colocar lá, você tem que colocar aqui, porque tem que passar um array para o execute, ok? Como eu já deixei como padrão aqui, então não preciso de passar aqui. Pode deixar simples assim. Você tem que informar o RUM aqui, porque eu estou dando um cadeamento aqui de retorno disso. Então você tem que informar nem que seja vazio, se não for passar a condição aqui, ok? Então dessa forma aqui, eu já tenho o select feito, ok? Só que não tem como exibir dessa forma aqui, apenas isso. Então eu preciso dar aqui um for each. Então eu vou dar aqui um for each, ok? Vou passar aqui na frente. Vou fechar o for each para ficar mais fácil de entender. Vou fechar aqui e vou passar aqui. Então vai selecionar todos os campos da tabela usuário. E no for each eu vou trazer como usuários. Então aqui como users. Vou fechar aqui o end for each. E vou dar um var dump no users ali. Aqui o user aqui agora tem todos os usuários para a gente, ok? Então aqui var dump users. Vamos lá ver se retornou para a gente. Lembrando que você não necessariamente você pode passar aqui dentro. Você pode criar aqui, por exemplo, user, por exemplo, users, qualquer nome, user, passar aqui, né, e chamar a variável aqui, caso você queira trabalhar de uma forma mais simples, né, com for each. De qualquer forma, tem que passar do mesmo jeito, então eu vou deixar do jeito que está. Eu gosto de jogar direto aqui dentro do for each, a menos que eu precise de utilizar mais de uma vez isso aqui para baixo aqui. Aí eu jogo na variável para poder chamar a variável aqui embaixo e apenas utilizar uma vez isso daqui. Neste caso, como eu quero apenas uma vez, eu já passo aqui dentro de uma vez. Eu vou ver que vai rolar a gente aqui. Aí tá aí, ó, todos os usuários. Porque eu não determinei qual ID que eu tenho.
tá no usuário 12, né? Então aqui no banco de dados, ó, vou atualizar até no usuário 12, ok? Então se eu pegar agora e fizer a condição, só passar aqui na frente. Viu como é que é simples o nosso CRUD? Quando ID for igual, aí você põe um desconhecido, e aqui na frente, agora sim, tem que botar o array aqui. Pode ser assim, ok? Então aqui, vou botar com colchetes, e vou passar quando o ID for igual a 3. Então vamos lá. Então tá aí, ó, trouxe só o 3 pra gente, funcionando o nosso select, ok? Se eu quiser aqui embaixo aqui mostrar apenas o e-mail, eu passo aqui, e-mail, ok? Então tá aí, apenas o e-mail retornado pra gente. Então eu trabalho dessa forma aqui, pego essa variável aqui e vou passando os campos. Se eu não passar campo nenhum, traz todos os campos pra gente. Ok? Então nosso select também está pronto. Vamos para o CRUD, vamos para o update agora, ok? Então o update vai ficar da seguinte forma: public final function update. Então, update, aí atualiza a tabela usuário e set. Vou atualizar somente o campo e-mail, ok? Então, e-mail. Agora aqui a condição, quando, vou passar como exemplo mesmo, quando o ID for igual a tal ID, ok? Então o que eu preciso, o que troca aqui? Eu preciso trocar a tabela, o resto é fixo. Preciso trocar os campos e a condição, ok? Então vamos lá, atualizar a tabela, passando os valores e condition. Sim, atualizar, você tem que formar uma condição, né? É correto deixar em branco se você atualizar a tabela inteira. Mas eu vou deixar aqui como opcional. A condição põe se quiser, fica livre. Se você não colocar isso aqui, esse terceiro argumento aqui é obrigatório também. Obrigatório são esses dois aqui. Na lógica, você tendo o valor como obrigatório, você também tem a condição como obrigatória, correto? Porque não tem como você ter aqui um campo sem passar uma obrigação aqui, né? Mas, vamos deixar sem aqui, sendo obrigatório também, vai ficar meio estranho ali, solto. Então aqui eu vou chamar nosso método que faz a instrução, então set statement, e aqui vai ficar a seguinte forma: update, espaço, nossa tabela, concatena, com espaço, set, espaço, passo os valores, correto? Valores, concateno e passo a nossa condição, correto? Então dá o espaço, concateno e vem aqui nossa condição. Então dessa forma eu finalizo as aspas, ok? Então dessa forma nós já temos o nosso update. Lembrando que isso aqui está caindo, aqui, quando você passa o RUM aqui, cadê? Quando você passa o RUM, esse RUM está caindo aqui neste método público, ok? Que armazena aqui na propriedade RUM, manda executar esse método privado e ele faz o execute pegando o que você armazenou aqui, ok? E por fim dá o retorno. Então esses dois métodos são privados. E aqui eu dou o retorno deles. Dessa forma já deverá estar funcionando o nosso update. Vamos lá? Então CRUD update, nosso esqueminha aqui, né? Apenas isso. E aqui eu vou fazer a seguinte situação: RUM, eu viajando. Atualiza a tabela, né? Então a tabela aqui no caso é tbl user, ok? Mas o que é que precisa? Passar os valores. Então eu quero atualizar e-mail apenas. Então atualizando e-mail, eu preciso passar a condição. Qual é a condição para poder atualizar? Quando
o ID for igual a 4, por exemplo. Então, vou passar aqui desconhecido. Repara que eu tenho dois parâmetros, 1, 2, ok? Então, tem que passar 2 aqui embaixo também. Então, aqui vai ficar da seguinte forma, e-mail, atualizar e-mail, para receber o quê? Vou colocar aqui, desenvolvendo, vou mudar para cursos, desenvolvendo, php@gmail.com, ok? Então, eu passei o primeiro parâmetro para este daqui. Agora, eu vou passar o ID, então, vírgula, quando o ID for igual a 4, por exemplo, ok? Vamos lá no navegador e vamos ver, vamos atualizar para poder, vai retornar nada aqui, mas vai acontecer no banco de dados. Então, não retornou nada lá no banco de dados. O ID 4 aqui tem que ter um e-mail diferente. Vou aumentar aqui para poder aparecer. Tem que ter um e-mail diferente no 4. Então, tá aí, ó, nosso 4 aqui. Agora está atualizado. Então, o nosso método de atualização está ok. O que você pode fazer a mais no método de atualização é o seguinte. Você pode pegar aqui, ó. Cadê? Aqui embaixo. Dá um vardamp. Vou criar aqui uma situação. Vou colocar isso aqui numa variável. Deixa eu colocar aqui na frente para poder ficar melhor aqui de ver aqui. Então, vou colocar aqui uma variável para receber isso aqui, para poder aproveitar lá embaixo. Acho que é melhor mesmo. Está com pouco espaço ali. Então, armazenei esse acontecimento aqui na variável e eu vou pegar agora essa variável aqui e vou chamar o método rowCount, né? O que vai acontecer para a gente? Vai aparecer aqui, ó, 0. Por que 0? Atualizando 0, 0, 0, 0, 0, 0, ok? Por quê? Porque aqui eu preciso de alterar alguma coisa, ó, aqui em cima mesmo. Eu vou colocar aqui .br, ok? E aí, lá atualizar agora. Repare que agora nós alteramos os dados, então vai retornar 1. Aí retornou 1. Se eu atualizar de novo, retorna 0, porque eu não atualizei mais nada. Se eu voltar aqui e tirar o BR, eu mexi no registro. Eu mexi, eu alterei. Então tem que retornar 1. O que isso aqui é útil? Para quando você fizer um cadastro, por exemplo, se a pessoa não informou nada, lá no cadastro, lá no painel de controle, o usuário vai clicar lá, atualizar cadastro, né? Aí ele não alterou nada no formulário. Se não alterou nada, aí você coloca a condição. Se for igual a 0, desculpe, mas nada para atualizar. Aí, caso ele alterou realmente alguma coisa nos campos lá e clicou em atualizar, aí você coloca, se for igual a 1, atualização realizada com sucesso. Apenas assim, dá um charmezinho na hora do cadastro lá. Então pode ser útil para essa seguinte situação. Se for 0, desculpa, mas nenhuma atualização a realizar. Se não, se for igual a 1, atualização realizada com sucesso. Então apenas para isso, ok? Quis apenas passar essa ideia mesmo aí, se for útil. Então sempre retornará 0 ou 1. 1 se tiver alteração, 0 se não tiver alteração, ok? Vou voltar aqui para desenvolvendo, tirar o curso. Então neste caso, vai dar 1 para a gente ainda. Já na segunda vai dar 0, porque eu não alterei mais nada. Ok? Então ficou faltando aí para a gente o delete, ok? Então vamos fazer o delete aí. Push. Ou benção. Public file function delete. E o nosso delete será delete from tabela usuário. Tudo bem parecido, bem simplesinho mesmo. Eu vou explicar com o simples, porque o menos às vezes é mais, ok? Então, chamar o nosso método responsável por preparar. Falei preparar, sempre que eu falo, eu escrevo. Já escrevendo. Então, nosso método aqui, eu vou colocar aqui o retorno de uma vez, né? Porque você já sabe por quê. E como que eu altero aqui? Eu altero apenas a tabela, né? Então vai ficar delete from espaço concateno com a nossa tabela, ok? Concateno com espaço e coloco a condição, ok? Então aqui vai ficar condition e finalizo a aspas. Então dessa forma aqui, vou só passar os parâmetros
que serão 2 apenas, tabela e a condição. Dessa forma, o nosso delete também está pronto. Então vamos fazer aqui nosso delete. Vai ficar da seguinte forma: CRUD. Eu também tem uma dicasinha aqui no delete para vocês, ok? Assim como teve no update, tem uma dica bacaninha aqui também. Bem parecido, mas você pode usar de forma diferente, ok? Então vamos lá então. CRUD delete. Ó, o nosso RUM. Então como vai ficar aqui nossa tabela, né? Tabela e condição apenas. Então tabela. E qual a condição? Apenas quando o ID for igual a X. Então, quando ID for igual, ok? Estou passando dentro do RUM. Viajei legal. E os parênteses ali joguei dentro do RUM. Então, quando o ID for igual, aqui eu vou passar quando o ID for igual a 4 mesmo. Assim. Ok? Então vamos lá ver o que aconteceu. Nada aqui na tela, mas lá no banco de dados tem que ter tirado os 5 daqui, ok? E atualizar aqui daquela hora que eu deixei sem, não atualizei, tirar esse custos daqui do update. Então, aí ó, atualizou aqui daquela vez anterior, né, que ficou, não tinha atualizado aqui ainda, e o 5 já foi embora, ok? Passar aqui o 6, 7, e vou atualizar lá no banco de dados. O 7 também já foi embora, ok? Então nosso delete está funcionando. Então vamos à dica aqui. Vou colocar isso aqui dentro de uma variável e vou chamar o vardamp. Pode ser print, pode ser vardamp. Vou chamar aqui o vardamp porque eu quero mostrar um texto, uma string na frente. Eu vou dar um print. Vou pegar o del, vou passar o nosso método rowCount, né, que é do PHP, e vou concatenar aqui com uma string. Vou passar aqui, ó, linhas afetadas, ok? Então, linhas afetadas. Por quê? Como é linhas, eu vou mudar essa condição aqui. Eu vou colocar where id in. In quer dizer o quê? Eu quero passar mais de um id. Então, eu quero passar aqui, por exemplo, 1, 2, 3. Aí você pode fazer uma condição aí de fazer trabalhar com array, com exploder, depois com imploder, por espaço e vírgula, fazer montagem automática aqui. Mas apenas isso aqui não tem necessidade, só excluir um ID por vez. É apenas para conhecimento mesmo, ok? Talvez sirva para outra coisa aqui, esqueci o in aqui, ele não trabalha só com delete, com qualquer método, ok? Então apenas para conhecimento mesmo. Então passei aqui, ó, in, quando o ID in for 3 condições, pode ser quantos quiser. Vou passar aqui o ID 2, vírgula, o ID 9, vírgula, e o ID 12. Então, o 2, o 9 e o 12 tem que sair de lá e tem que retornar aqui uma mensagem. Quantos registros eu estou excluindo? 3 nesse caso, né? Então, tem que mostrar aqui 3 linhas afetadas, ok? Vamos lá. Tá aí, ó. 3 rows affected, né? 3 linhas afetadas. Se eu atualizar aqui agora, é igual o row count lá. Quando há uma alteração, mostra. Quando não há, ele, lá no caso da atualização, é 0 ou 1. Houve atualização 1, não houve 0. Aqui eu estou colocando o in, passando mais de um argumento. Então, no caso aqui, mais de um valor para excluir. Então, no caso aqui, retornou 3. Se eu atualizar aqui agora, é 0. Porque não teve mais nenhuma exclusão. Não tem mais os campos a excluir. Passei 3 campos para serem excluídos. Se não me engano, são 2, 9, 12, alguma coisa assim. Então, aí, ó, o 2 foi embora, o 12 foi, o 2 e 12, e eu acho que era o 9 mesmo, né? O 9 também foi. Então, ele escolheu 3 campos aqui para gente. É isso mesmo. Vou tirar aqui agora, qual campo nós temos aqui mais? O 10, o 8 e o 4, ok? Então, o 10, o 8 e o 4. Ou então eu vou passar só 2, o 10 e o 8, que agora tem que retornar diferente, 2 linhas afetadas, ok? Vou lá atualizar.
2 linhas afetadas. Atualizei de novo, não existe mais esses 2 campos, então 0 linhas afetadas. Se for útil para alguma coisa, espero que sirva para alguma coisa para vocês. Então aqui o 10, nem lembro qual foi mais. 2 tem que sair daqui. 10 e 8, ok. Então está funcionando o nosso CRUD aí, todos os 4. Né? Dessa forma, finalizamos aqui o CRUD e eu quero fazer uma observação aqui com vocês, beleza? Vou fazer aqui a seguinte situação, eu falei que nem sempre mais código traz mais ou a mesma segurança, ok? Você fala assim, pô, por que eu vou explicar isso aqui agora? Porque eu vi num grupo de PHP no Facebook, cara, nem sei se eu expliquei isso no começo, se eu expliquei eu vou repetir aqui agora, não lembro. O cara postou lá um CRUD e ele falou que fez a junção de vários CRUDs, que ele tinha pego um CRUD simples demais, achou muito simples e incrementou. Aí eu vi lá prep-ESC. Eu falei, quem conhece meu canal aí, meus vídeos do CRUD, sabe que o prep-ESC pertence a mim. Né? O cara nem mudou o nome, botou prep-ESC. Quem mais ia usar prep-ESC? Só eu que usei prep-ESC. Eu falei, pô, meu CRUD está ali, estava muito parecido. Aí ele colocou, aumentou com... Aí deve ter pensado, pô, tá muito simples, não funciona para SQL Injection. Eu vou incrementar, vou colocar bin de param, né? Bin de param, bin de value, essas coisas. Cara, vocês entendam uma coisa, não é o bin de param que faz a segurança da SQL Injection. Bin de param, o nome já diz, param, de parâmetro. Ele apenas passa parâmetro para você. Qual tipo de parâmetro que irá entrar no banco de dados? Por exemplo, se é int, se é str, né? Se é bool, se é todo tipo de parâmetro. Só que não precisa de fazer isso, cara. Por quê? Quando você tem um cadastro lá de cliente, por exemplo, para cadastrar o usuário no seu site, antes de ir para o banco de dados, você já validou o e-mail, você já validou a senha, você já validou os campos todos. Não dá para cadastrar os dados de entrada sem passar em validações, suas validações. Né? E o próprio PHP, o próprio PDO, como eu mostrei aqui, ele já faz prepare. Ele não executa direto. Antigamente, se você pegasse aí Vou fazer aqui uns exemplos aqui, para poder ficar melhor. Se ficar só falando fica difícil. Por exemplo, eu vou citar aqui uns exemplos de bin de para. Então, mais ou menos assim. Só a condição, ok? O resto, select, essas coisas não importam. Idade. Algumas possibilidades de você fazer. Então, vou passar aqui um parâmetro de inteiro. Então, idade. Aí você pega e faz assim, ok? Aí você vem aqui embaixo, chamei aqui minha conexão, tal, meu objeto, e vou chamar o bind. Bind assim mesmo, né? Bind. Nem uso, então nem lembro. Bind param. Aí você tem que pegar e passar aqui a seguinte situação, idade. E pegar a variável que está armazenando a tua idade. Vamos supor que você seja um post, idade, né? Sei lá. Ou uma variável mesmo, que esteja armazenando. Vamos botar aqui uma variável, para ficar mais fácil escrever mais rápido. Então, variável idade. Aí você vem aqui, PDO. É mais ou menos assim. Se eu errar aqui a forma de escrever, vocês relevem, porque eu não uso assim, não tem muito de cabeça, ok? Teria que consultar para ver direito. Acho que aqui é underline. Vou passar int porque a idade é inteira. O que o bin de param está fazendo aqui que o nosso não faz com o execute? Por exemplo, o nosso execute aqui, ele trabalha dessa forma, o nosso run aqui. Esse execute aqui. Então, nós temos o carry aqui, executando um array, né? Um array que nós passamos, ou vazio, ou com alguma coisa. Lembrando que esse array aqui pode ser feito assim, ó. Vou pegar aqui o nosso, seria assim, execute nosso, execute, né? Array, e no caso aqui, eu passaria apenas a idade. Qual que é a diferença de você tirar esse daqui, esse param aqui, ele não faz nada a não ser garantir que essa idade vai entrar como inteiro para a execução. Mas você já fez essa validação lá. Você não vai chegar até esse ponto já na hora de inserir sem ter feito validações no campo de entrada do usuário. Então ele não faz mais nada a não ser isto. Se vocês pegar aqui, por exemplo, e tirar, vou fazer aqui para baixo aqui a seguinte situação. O próprio execute e o prepare são métodos do PDO.
Você não vai pegar, achar que o prepare e o execute, simplesmente pega a sua instrução SQL, pega o seu execute ou seu bind param e já monta e já joga. Não, com certeza dentro do método prepare e execute tem lá validações, por isso que é anti-SQL injection. Já tem lá as preparações para tirar tags, para inserir aspas, para cancelar esse problema todo. Prepare já é recomendado no lugar da query. Você poderia, por exemplo, botar aqui, ó, com, né, query, você pode fazer isso dessa forma aqui, query, aí fazer o select, por exemplo, select, aqui é só exemplo, tá, pessoal? A aula já acabou já, é só para poder entender melhor essa lógica. Acho que a pessoa bitola muito achando que é o bind param, bind valor que faz o SQL já ser seguro. Não é. Vamos dar um exemplo aqui. SQL, selecione todos os campos. No nosso caso aqui, asterisco, select from, né? A tabela. Use quando o ID for igual. Aqui sim seria perigoso, igual a 2. O antigo MySQL, ele joga direto, né, na instrução SQL, e a instrução SQL vai direto no banco de dados. O MySQL não tem o prepare. Então o que acontece? Ele vai direto no banco de dados. Então aqui está ali o perigo de SQL injection, porque se a pessoa coloca, eu não lembro, não sei direito como é que faz, mas coloca uma aspas onde ser 2, né? Aí bota lá quando for selecionar no e-mail, né? E-mail login lá. Aí a senha, ele coloca aspas e 1 igual a 1. Então 1 igual a 1 daria o SQL injection, porque está indo direto para o banco de dados. Uma forma, aqui é do PDO, né? Tá? Você pode usar isso aqui no PDO no lugar do prepare. Aí você usa prepare, você usa query. Uma forma segura de usar o query no PDO é você, no lugar do 2 aqui, concatenar aqui com a seguinte situação. Você pegar o com de novo, né? O PDO permite isso que eu vou fazer aqui agora. Com e chamar o método coach. E passar aqui dentro 2. Aí sim, esse método coach aqui tem toda... Coach quer dizer aspas. Já tem um sistema de aspas dele para justamente não ter o perigo de SQL injection. Mas ele não é tão rápido, né? Ele não é... O próprio PHP recomenda que você use o prepare aqui, para justamente você passar aqui somente alguma coisa, ou idade, ou os 2 pontos, idade, né? Poder fazer referência no bind valor, bind param, ou se eu pegar e botar uma interrogação. Quando eu boto dessa forma aqui, não sou eu que inventei assim. O PHP aceita isso, o PHP indica falando que essa forma de execute aqui com array, pode ser assim também, essa forma de execute aqui com array, a própria PHP fala que é anti-SQL injection. Se você parar para analisar, aqui que está o problema. Senão o PDO é uma camada de abstração do banco de dados. Ele não pega sua instrução SQL e joga no banco de dados. Ele pega o prepare, ele pega o execute, dentro desse método tem toda a validação, aí sim ele vai lá no banco de dados, faz a abstração, ele pega o que tem que ser pego e te dá, te oferece. O PDO está entre você e o banco de dados, ok? Então esse negócio de ficar fazendo bind param, qual que é a diferença? Por exemplo, vou fazer mais uns exemplos aqui. Não sei se está dando para entender, mas o que eu quero passar é que tem que parar com esse negócio de achar que bind param é bind valor. Estou falando isso por causa do cara que postou o Cicrude lá, todo parafernado, umas 30, 40 linhas, para poder fazer um CRUD exagerado, aquele monte de bind param, bind param, igual eu falei, é só para garantir o int, só que você já garantiu lá no cadastro, lá colocando a entrada de idade como inteiro. Então ele vai chegar aqui na nossa SQL como inteiro, não tem mais como o usuário alterar, você já validou, ele inseriu o dado lá, você botou como inteiro. Vai chegar aqui nessa instrução como inteiro. Ninguém tem acesso a esse, ninguém está entre essas duas situações. Então você vai tornar a garantir que é inteiro, já está chegando como inteiro. Eu chego a pensar até que é meio burrice, né? Já garantiu lá que é inteiro e passa inteiro aqui de novo. Então vamos pegar e passar aqui novamente com a seguinte situação. Quando é o nome, agora eu vou passar um string aqui mesmo, e vou passar o desconhecido. Qual que é a diferença você pegar e fazer aqui? Fazer alguns exemplos, para poder ver se a gente consegue chegar a uma lógica aqui. 20. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo raciocinar aqui, que às vezes a gente raciocina uma coisa, mas fica difícil de passar. Quando você informa dessa forma aqui, você tem que passar isso aqui, passar a variável que tem o valor, para poder fazer referência a ela aqui e chamar, né? Aqui é igual aqui. E para garantir que é o inteiro, né?
Agora aqui, quando você faz dessa forma aqui, usando o bin de param, você, se tivesse aqui mais um, por exemplo, vírgula, vamos botar aqui, só para teste mesmo, fazer uma lógica, nome e e-mail não tem nada a ver, nome e e-mail, né? Mas eu faço só fazer uma lógica aqui mesmo. Aí você teria que passar um, para poder fazer referência ao primeiro, interrogação, e aqui na frente você colocaria, por exemplo, essa variável que tem um nome, IPDO. Se eu estiver errando aqui, pessoal, desconsidera aí que eu não uso, como eu falei. Você vai garantir, eu não sei se aqui é 2 pontos ou se é underline. Eu espero que seja underline. Ok? Aí você vai garantir que aqui seja um string. Pô, mas você já garantiu lá, você passou uma classe de validação que tira tag, que tira. Até no meu canal aí tem uma classe para tirar, para validar dados. Procura aí classe valida dados. Lá você tira as tags, você tira as aspas. A classe super simples, mas se você ver o vídeo, você vai ver como que é funcional. Você já validou a entrada, então não tem por que validar aqui de novo. Então, porque string, você validar aqui como string, string pode ser qualquer coisa. Então, um SQL injection é uma string, né? Você tem garantia tirada de aspas, tirada de tags, ok? Então, vamos, e como eu falei, quem faz a garantia é você não passar o valor diretamente aqui. Quando você passar diretamente, usar a Kelvin do prepare e usar aquele método quote, né? Que significa aspas, para poder fazer a proteção diretamente na instrução. Mas o próprio PHP reconheceu o uso prepare para poder não passar o valor diretamente aqui. O resto deixa que o PDO resolva, né? Ou execute o prepare. Então você passou aqui o primeiro, aí você teria que fazer mais uma vez aqui para fazer referência ao segundo. E aqui botar meio. Ok? Aí você passaria string. Se fosse alguma coisa de inteiro, você passaria int, assim sucessivamente para os outros dados. Aí se eu fosse fazer aqui, estou querendo chegar até onde eu faço, ok? Vou fazer alguns exemplos e vou chegando até chegar onde eu quero. Então, where, aqui eu vou passar nome novamente, e pode ser idade. Aqui eu vou passar da seguinte forma, quando nome foi igual a nome, ao invés de usar interrogação, eu vou usar fazendo a referência dessa forma, dada não, idade. Nome. Parece estar parecido aqui em cima, aqui, mas não está não, na hora de fazer aqui embaixo, aqui, para ser diferente. Então, nome, ou, eu quero um inteiro e um string, ok? Então, vai ser nome e idade. Vou repetir aqui a idade mesmo, e passar aqui idade, ok? E você pode também trabalhar, ao invés de colocar aqui o bind vale, já ir direto para o execute. Lembrando que também tem a variável com aqui na frente, ok? Então, execute. Você pode pegar aqui um array, ó, array, que é o que nós utilizamos, né, no nosso exemplo, e passar da seguinte forma. Agora, qual que é a diferença? Me diz aí. Nome, ok? O nome vai ter seu valor. Você vai trabalhar com arrays, tem que ser da seguinte forma. Então, este nome aqui tem seu valor. Então, será, por exemplo, dphp, vírgula, separei o array e faço aqui idade. Joga o seu valor, traz o seu valor, né, armazena. Qual a idade? 200. Vou botar aqui 200. Olha que só que está muito parecido com o nosso. Qual que é a diferença para o nosso? Que no lugar de fazer este daqui, nós fazemos assim. Olha só. Todas essas formas que eu estou passando aqui são recomendadas pelo próprio PHP. Porque se uma delas não funcionasse, né, mesmo a minha, que é a mais simples de todas, não seria aceito pelo PHP, daria erro. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, nome. Só que ao invés de eu passar daquela forma ali, eu vou passar interrogação ou idade, interrogação. E aqui embaixo fazer o execute. Toda hora eu esqueço. Array. Ok? E como eu não passei essa situação aqui, 2 pontos, passei a interrogação, eu não preciso fazer essa parte aqui. Eu posso ir direto para o valor. Mas você ir direto para o valor, você não quer dizer que você está inserindo, né, a instrução SQL diretamente no banco de dados.
passando pelo método do PDO. E o PDO está fazendo o que tem que ser feito, para ter certeza. Ele não simplesmente pega seus valores e joga no banco de dados e pronto, acabou. Ou seleciona e pronto, acabou. Ele tem a validação dele lá. E aqui 200. Ou seja, passei o valor. A única coisa que foi feita a mais aqui em cima, é que colocou 2 pontos aqui. Aí você foi obrigada a passar a key para poder pegar o valor desse array. A única coisa, se você tirar aqui e botar interrogação, você pode tirar aqui igual eu fiz embaixo. Tira aqui e fica só o valor. Isso aqui não muda em nada, não é isso aqui que vai dar garantia no SQL Injection. Tem que parar com esse negócio. Não é isso aqui que faz garantia no SQL Injection. Ok? Então você pode utilizar tanto o prepare quanto aquele query com o método coach. Ok? Então espero que vocês tenham entendido aí. Nós usamos só um este daqui no execute. Passando o array, pode ser assim. Vai ficar ainda mais simples. O que nós utilizamos é este daqui. Olha só a diferença. Imagina você tem uma lista gigante, você ficar colocando isso aqui. Cara, sinceramente, eu acho burrice. Sem querer ofender aí, mas eu acho muita burrice, sendo que não é isso daqui que faz o SQL Injection. Ok? É muita inocência achar que é isso aqui que faz o SQL Injection, igual esse cara postou. Né? Você viu o CRUD dele, não vou colocar aqui porque não posso, né, fazer isso. Mas nossa, mas gigantesco o CRUD, cara. Um monte de parafernália desnecessária, código para embolar. Quanto mais código, mais chance de dar um bug. Isso aí é fato na programação. Quanto mais código você faz, mais chance de gerar um bug. Então, pense sempre em enxugar código, cara. Se o PHP te oferece essa possibilidade aqui, que é a que nós fazemos, para que você vai fazer isso daqui? Até porque é burrice mesmo. Se você já validou lá na entrada do formulário, você validar aqui novamente, só pode ser burrice. Né? Eu sei que isso aqui é o objetivo, é fazer uma videoaula, mas só que você tem que botar algumas coisas claras. Eu enxergo dessa forma, eu posso estar errado, mas eu enxergo dessa forma. Se o próprio PHP me oferece isso daqui, exemplos dessa seguinte situação aqui, ele próprio PHP fala que dessa forma aqui deixando claro, é anti-SQL Injection. Para que eu vou fazer essa parafernália? Int param, str, int, e não sei mais o que, bow e bop, que é de imagem, né? Nem sei, não uso, então nem sei. Então, pô, é burrice. E para que eu vou colocar isso aqui a mais, achando que isso aqui que está me garantindo? Dessa forma também funciona, sem problema. Então são várias possibilidades. Mas para que eu vou colocar isso aqui, aliás, 2 pontos e o nome, para ter mais coisa para escrever aqui? Sendo que eu posso tirar isso aqui, botar uma interrogação, apenas trazer o valor, deixar array sem o índice. Aqui você só passou o índice, passou um key. Você só passou um key aqui para trazer o valor, a única diferença. E aqui você só botou confirmação do que você já fez lá no formulário. Então espero que vocês tenham entendido aí. Espero que vocês tenham gostado da videoaula, ficou bem longa aí, praticamente 1h10. Mas espero que tenha atendido a necessidade de vocês aí. Qualquer coisa vocês podem pesquisar mais aí, mas é o que eu acho a respeito disso daí. E posso estar errado, não sei, mas é o que eu acho e eu vou continuar fazendo assim, porque o próprio PHP fala que não é errado, ok? Então, acho que não esqueci de nada, né? Nosso CRUD finalizou tudo executou corretamente. Falta a gente pegar e fazer a condição aqui, quando não for objeto, mostrar para a gente o DAI aqui, né? Com o nosso método de matar com estilo, ok? Então vamos aqui rapidinho no Reader. Vou criar aqui um style aqui, falta só isso. Vou mostrar a minha execução lá, ok? Então style. Não precisa disso aqui, é mais mesmo para poder mostrar legal. Então, vou dar uma margem 0 para tudo. Page 0, ok? E aqui nossa classe lá, que é o erro DAI, né? É este mesmo nome, né? Erro DAI. É isso aí aqui. Então, erro DAI. E vamos começar a colocar aqui uma cor vermelha. Font size, eu vou colocar uns 40 pixels de tamanho. Largura e altura com 100%, pegar a tela toda. E flotar para que isso aconteça. Alinhar o texto ao centro.
para a linha de baixo aqui. Pensa, page top aqui, vou jogar uns 15%. A grossura do texto pode ser uns 700. E agora, por fim, nosso font family. Essa fonte aqui não se encontra no Windows, não. Você precisa baixar na internet. É Fiolex Misto. Ok? Então, com isso aqui, vamos lá executar. O que é isso aqui? Sintaxe não esperado com config na linha 10. Ah, tá. Tem um monte de coisa que a gente inseriu lá. Pode tirar. Aqui, Shadow Crude. 0 linhas afetadas, ok, beleza. Agora vamos gerar o erro aqui para poder cair aqui no Darwin. Se a conexão falhar, né, cai aqui no Darwin para a gente. Então vamos gerar o erro aqui. Ao atualizar, tá aí, ó, falha ao estabelecer a conexão. Então morreu com estilo para nós aí, beleza? Mata o sistema, porque se não há conexão, não tem sistema, ok? Então isso daí, com a conexão estando ok, gerou log para a gente, né? Então a conexão estando ok, é só correr para abraço. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado aí, tenha sido útil. Até a próxima. Fui!